Bem-vindos ao canal. Que todos estejam muito bem e agradeço por mais esse momento da atenção dos que estão acompanhando algumas das reflexões do canal. Agradeço. Queridos amigos, devo lembrar a propósito da filosofia, das origens da filosofia grega, alguns pontos que parecem importantes no que tange àquela parada reflexiva que há pouco citei, que os filósofos gregos chamavam epoché, que é a suspensão do juízo, a fim de iniciar uma análise, de iniciar um estudo, uma averiguação, pois isso é a filosofia. A filosofia é uma parada no movimento do cérebro, do conhecimento, do senso comum e corrente, a fim de que nós instituamos um pensar com método, um pensar, vamos dizer, científico, embora esse termo seja apenas metafórico e adaptado para a situação. O que devo lembrar também é que quando nós passamos a pensar no âmbito da cidade, nós já estamos envolvidos em vários processos de ideias e isso não significa a fonte original. Para voltarmos à fonte original é preciso justamente suspender essas ideias. E há algum tempo estive pensando sobre o que são as ideias humanas e o que é esse universo interior, móvel e corrente que nós chamamos pensamento. Ora, a nível comum, parece claro tratar-se de uma grande soma de conceitos dinâmicos que respondem e são todo aglomerado da cultura desde as épocas que conhecemos ou podemos conhecer. Então, todo esse aglomerado da cultura humana é pensamento. E é justamente esse pensamento que a filosofia, até onde estou tratando nesses dias, parece requerer uma pausa, pois esse grande aglomerado de pensamento é, vamos dizer, uma consciência coletiva. E essa consciência coletiva talvez careça de uma reflexão, talvez ela seja um movimento automático que todos aprendemos a priori por imitação. E justamente aí parece estar o problema, pois é um ciclo de imitação, o pensamento comum, é um ciclo de um aprender
de outros originais. O que quero dizer? Pessoas com pouco esforço intelectual e cognitivo aprendem coisas pensadas por outros com maior rendimento intelectual e cognitivo. Mas a similitude desse conhecimento refletido por alguns e copiado por outros não é igual. Então, essa consciência coletiva, ela é talvez uns 90% ou mais imitativa. É uma grande conversa sobre tudo. É a grande miscelânea da cultura em geral. E pode ser que alguns, ao avaliar isso em algum ponto da vida, lhes pareça um grande dicionário, um grande falar, um grande ouvir, uma grande conversa, mas que talvez não tenha um fundamento razoável. Talvez nunca nos perguntamos onde está esse fundamento, se isso tudo tem fundamento. Porque nós acreditamos que toda essa conversa humana sobre tudo tenha algum fundamento, porque nós confiamos tanto assim na cultura em geral, a ponto de simplesmente segui-la e jamais questioná-la. Aí está exatamente a divergência, a divisão, a bifurcação entre os que um dia se tornam filósofos. São aqueles que despontam essa dúvida sobre a consciência coletiva geral. São alguns que talvez por intuição ou por vários outros motivos passem a não confiar de que essa consciência coletiva geral seja realmente inteligente, mas talvez venha ao fato o que acabo de comentar há pouco, de que talvez 90% ou mais dela seja imitativa. E se nós temos uma consciência geral, em sua grande maioria esmagadora, imitativa, nós temos uma consciência geral de má qualidade, ou seja, o reino da imitação tomou conta do consciente humano comum, que eu comecei falando sobre o que é esse grande aglomerado de ideias, que é onde nós participamos. Nosso próprio pensamento comum, chamado senso comum, faz parte desse grande movimento de ideias, que é a cultura em geral. E uma pequena análise, um pequeno ensaio, uma pequena reflexão sobre esse grande aglomerado de ideias nos apontou há pouco, como fiz, que esse grande aglomerado de ideias tornou-se um grande reino da imitação. E por isso, de minha parte, observo a necessidade daquela ruptura com algo que já não serve, instituindo-se aí propriamente a filosofia como objeto inaugurador, como reflexão reinauguradora do sentido, como um repensamento de um todo que já não é original, mas que decaiu ao reino da imitação. Então é como um reino de todos enganando todos,
todos usando um conhecimento emprestado de alguns que refletiram e, na verdade, um reino onde já não se encontram os originais, mas muitos mesmo, que foram treinados e condicionados conforme a ideia de alguns. E esse meio não é inteligente de fato, nele reina a imitação e a deficiência intelectual no que tange a irmos aos fundamentos. Esse é apenas um tipo de reflexão, um exemplo de reflexão com que me ocupei na juventude e hoje estou levando adiante esse material no sentido de que isso seja exposto, pois, embora eu tenha escrito alguns trabalhos e colocado essas ideias no papel, algumas vezes eu posso ter sido demais erudito e não ter sido entendido e não ter levado à comunicação de alguns essas reflexões que me ocorreram e que me ocorrem, sendo a oportunidade então agora com o canal de isso ser levado adiante em forma de diálogo, em forma de pensamento dialogal. Por isso, peço que participem, enviem suas perguntas, suas observações, os complementos, as lembranças, se inscrevam no canal e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.